Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre agorafobia, o medo de estar em lugares abertos, o medo de pegar ônibus, o medo de estar no shopping, o medo de passar mal e não ter ninguém para socorrer, o medo de passar um constrangimento, né? Então são vários medos relacionados a um perigo, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Assista o vídeo até o final, porque eu vou trazer dicas de como a gente pode melhorar isso, tá bom? Então a agorafobia é a evitação persistente com relação ao medo, uma apreensão a respeito de situações das quais vai ser difícil escapar, ou que talvez não vai ter uma ajuda disponível no momento, e começam a vir o quê? Os sintomas que podem me deixar incapacitada, entendeu? Ser sintomas incapacitantes. Geralmente, os sintomas que motivam a agorafobia, eles incluem o ataque de pânico, outros sintomas que poderiam também incapacitar, né, com relação a pessoa não ir aos locais por medo de um descontrole intestinal, né, perda do controle intestinal, vômito, desorientação geralmente em crianças, sensação de queda em adultos ou pessoas mais velhas. Então, por esses gatilhos, a pessoa acaba não querendo se expor, restringindo e limitando o próprio comportamento. Essas situações agorafóbicas, normalmente elas estão associadas ao quê? A shoppings, a esperar em filas, cinema, local que tem muita gente, viajar de ônibus, viajar de carro, viagem de trem, de avião, viagem de navio, tem pessoas que têm também esse receio. E também restaurantes cheios e estar sozinha. Então, são gatilhos que podem trazer o quê? Um aumento da sensibilidade, automaticamente lembra a pessoa ansiosa, ela vira um radar de sintomas. Na agorafobia, isso também acontece. Ela fica extremamente sensível às reações corporais, a uma variação das sensações que ela está tendo, e ela, por conta desse medo, desses sintomas, acaba limitando o próprio comportamento. Então, normalmente, as pessoas com agorafobia, ou às vezes a agorafobia também está relacionada ao transtorno do pânico, e tem pessoas com transtorno do pânico que não têm agorafobia. Então, cada pessoa é de uma forma. Mas tem pessoas que têm transtorno do pânico e a agorafobia juntos. Mas para essas pessoas, que geralmente está associada a esse medo grande, normalmente o estilo de pensamento é relacionado ao quê? Detectar o perigo. A pessoa vira um radar de sintomas e um radar de variação no ambiente também. Então, normalmente a pessoa com pânico ou com agorafobia, ela vai sentir uma variação no próprio corpo, ter uma sensibilidade maior. Ó, meu coração acelerou. Ah, não, eu tô puxando o ar e parece que o ar não tá vindo. Então, são essas situações que acabam despertando, lembra, onde foca aumenta. Então, a pessoa começa a ter medo das reações físicas do próprio corpo. Ela tem medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de perder a sanidade mental. Então, ela começa a ficar com um excesso de medos, né? Um outro estilo de pensamento que acontece muito é catastrofizar o perigo, ou seja, interpretar situações como extremamente ameaçadoras à própria vida da pessoa, né? Então não é só pensar algo ruim, mas além de pensar algo ruim que eu não vou conseguir escapar, eu não tenho chance naquela situação. O outro estilo de pensamento é querer controlar demais as situações, né? Então, tentar controlar a respiração, tentar usar comportamentos de segurança, e normalmente esse comportamento de segurança é o quê? Sair do lugar, buscar um local onde a pessoa se sinta tranquila. Normalmente são esses os estilos de pensamento, né? Buscar a segurança. E um outro estilo de pensamento que é o quê? Evite ou escape da situação. Por quê? Quando você evita a situação que você tem medo ou você escapa da situação que está te deixando com medo, ela favorece o quê? Uma diminuição automático da ansiedade naquele momento. Então, por isso que as pessoas normalmente usam essa estratégia que a curto prazo funciona, porque automaticamente o medo reduz, a ansiedade reduz, mas a longo prazo ela não funciona. Por quê? Ela não funciona porque a gente não trata, né? A gente fica
fugindo das situações, nos limitando, mas não acaba trabalhando essas questões. O porquê que eu tenho medo? Quais são as situações que me deixam com medo? Então, eu não enfrento a situação. Como é que a gente faz para reduzir pânico, reduzir medo? A gente trabalha nessa questão da interpretação e da tríade cognitiva, que é o quê? Pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir no meu corpo e vou reagir. Então, se eu tiver bons pensamentos, quais são as minhas sensações no corpo? Serão boas, agradáveis. Agora, se eu pensar que eu não consigo, que eu não dou conta, que é típico da ansiedade, se eu pensar que é muito perigoso ou que é extremamente negativo, eu vou sentir essas emoções do meu corpo e qual é o meu comportamento? Fugir, buscar segurança. Então, entender essas interpretações ajuda muito a combater o medo e a ansiedade disfuncional. Então, identificar quais são os gatilhos da agorafobia, por exemplo, que é o quê? Quando a pessoa se esforça muito, normalmente pessoas que têm agorafobia ou que têm o pânico, elas evitam atividade, algumas, né? Não são todas. Algumas evitam atividade física, por quê? Por causa do esforço, elas acabam tendo alguns sintomas que lembram o pânico, lembram uma crise forte de ansiedade, lembra, ah, não, mas isso é a mesma sensação que eu tenho quando tá começando a me dar uma crise. Então, por isso que é importante identificar esses gatilhos, que são ativadores da agorafobia, ativadores do pânico também. Estar sozinho, porque a pessoa normalmente se sente indefesa, se sente que ela não consegue resolver as situações, que ela é dependente de outra pessoa. Então, se eu tenho que sair, eu tenho que ir na cidade, eu tenho que ir em algum lugar, eu fico com medo, eu tenho que buscar alguém de segurança para me levar, ou um marido, ou uma irmã, uma mãe, ou um pai, para poder ir comigo, porque sozinha eu não sinto segurança. Eu acho que alguma coisa pode acontecer de negativo. Então, dirigir sobre pontes é um outro ativador, é um outro gatilho, né? Por quê? A insegurança realmente de passar por pontes, de passar por túneis, viadutos, multidão. Por quê? Porque se a pessoa passar mal, normalmente essa é a preocupação. E se eu passar mal, como é que eu vou fazer? Não tem lugar para eu sair, é muita gente, tá muito apertado, e não vai ter ninguém para me socorrer. Então a pessoa ela começa a imaginar, passar um filme na cabeça dela de várias situações catastróficas que podem acontecer. Lembra, existe probabilidade e possibilidade. Na cabeça da pessoa que tá com esse medo, é um excesso de pensamento. Na agorafobia, no pânico, na ansiedade elevada, é um excesso de pensamento e a pessoa vai acreditando, porque quanto mais vem os pensamentos, lembra, eles não vêm sozinhos, a emoção vem também. Então a pessoa começa a se sentir mais ansiosa e lembra, ela é um radarzinho de sintomas, né? Então, locais altos também ajuda a ser um ativador da agorafobia. Trem, avião, a pessoa acaba às vezes ficando com medo de viajar, medo de áreas abertas, medo de elevador. Então, tudo que possa deixar a pessoa um pouco mais desprotegida, aciona esse ativador, tá certo? Então, a agorafobia, ela envolve não apenas o medo de alguns perigos, né? Mas o medo das reações da mente e do corpo. Ela tem medo de perder o controle. O medo que as sensações elas vão aumentando tanto, o medo vai crescendo tanto, que essas reações do corpo, a pessoa tem medo que elas vão fugir do controle. Então, tem medo de um colapso, medo de um ataque de pânico, medo de perder a sanidade, né? E isso, medo de morrer também. Muitas pessoas sofrem com esse medo. Mas quais são os objetivos, se a gente parar para pensar? O objetivo do tratamento na terapia é a gente trabalhar, peraí, será que tudo que eu penso de ruim acontece? Então, fazer esse contraponto ajuda muito. Então, primeiro, questione a realidade, traga para a realidade esses pensamentos. Eu gosto muito da escrita terapêutica, por quê? Porque a escrita terapêutica, ela me ajuda a fazer esse contraponto, porque tudo, quando é a nível de pensamento, é muito real, mas nem tudo que eu penso acontece. Existe possibilidade e probabilidade. A possibilidade, tudo pode acontecer. Agora, a probabilidade, a gente já trabalha com a matemática. Tá vendo que já se aproxima um pouco mais da realidade? Então, é o que? É a gente começar a duvidar dos pensamentos, a questionar eles. Para reduzir medo, a melhor forma é o que? O enfrentamento.
Quanto mais você enfrenta o seu medo, e lógico, quando você está na terapia, isso aí é um processo gradual, do medo mais simples ao mais complexo. Por quê? Para a pessoa ter confiança de que ela vai conseguindo realizar as atividades com sucesso, o medo vai reduzindo. Então, acaba tendo uma qualidade maior, porque juntas nós vamos aprender a buscar e calibrar esse medo. Não, esse eu dou conta de resolver. E assim a pessoa vai fazendo essa hierarquia de exposição. Então, observar isso, questionar, duvidar dos pensamentos, duvidar das preocupações, traz para a realidade se faz sentido, se não faz, isso ajuda muito, né? Romper a questão da evitação, porque normalmente as pessoas buscam, primeira coisa, o que? Evitar. Eu não saio de casa, eu não vou trabalhar, mas o convívio da pessoa fica prejudicado, a realidade fica prejudicada, por quê? Porque a pessoa começa a se limitar por conta do medo. Comece a observar, faz uma hierarquia do medo, tudo que você vem perdendo, né? Quanto que você já vem perdendo por conta do medo, por conta de não se expor, por acreditar que tudo que você pensa é real. Então, fazer esse questionamento ajuda muito ao que a ter um motivador para conseguir começar a superar esses medos. Então, é muito importante fazer essa interpretação, fazer essa reflexão para chegar a uma situação de que, peraí, mas eu estou tendo tanto prejuízo, e o que de pior poderia acontecer se eu enfrentasse essa situação? Aos pouquinhos, de forma gradual, com qualidade, para quê? Para que eu consiga perceber que realmente eu vou ter segurança em mim, que nada vai acontecer. Mas é aos pouquinhos, é a forma de perceber, aonde a gente foca aumenta. Se eu estou focando no problema, eu estou focando no problema e não na solução. E aonde foca aumenta. Se eu focar no problema, terei mais problemas. Se eu focar na solução, eu vou buscar alternativas e vou ter mais alternativas para trabalhar isso dentro de mim. Então é muito importante fazer essa separação, que ajuda muito a pessoa a lidar melhor com o medo, porque uma forma de reduzir o medo é o que? Eu entender, trazer para a realidade, que nem tudo que eu penso é real, para que eu comece a ter confiança. Confiança em mim, confiança no meu comportamento, confiança que eu tenho que entender que a minha realidade, nem tudo que eu penso vai acontecer de acordo com aquela situação catastrófica. Por quê? Porque geralmente o medo ele é muito maior. Aqui é muito maior do que a realidade. Fazer essa separação entre o real e o imaginário ajuda muito a gente trabalhar essa questão do enfrentamento. Então, trabalhar o real e trabalhar o imaginário. Quando a gente traz para a realidade, a gente começa a ver, nossa, peraí, nada do que eu pensei aconteceu. Aí eu vou tendo segurança, a autoconfiança vai aparecendo, tá certo? Fez sentido para você? Você já sentiu esse medo? A ansiedade já te prejudicou? Você já conhecia esse termo agorafobia? Escreva para mim nos comentários, ajuda a fortalecer o canal, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.